Segunda fase do modernismo, o Nordeste revisitado, turma 311, participação especial, Caio Souza. Modernismo no Brasil, segunda fase. A segunda fase do modernismo, ela aconteceu durante o período de 1930 a 1945. Esse contexto, ele foi marcado por vários conflitos políticos e sociais, sendo um deles a Revolução de 1930, que foi um movimento armado, e também a Revolução Constitucionalista, que também foi um movimento armado que aconteceu em alguns estados brasileiros. Ela se destacou também, essa segunda fase, por ela se passar durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ficou conhecida também pela reflexão dos escritores através dos fatos contemporâneos, pelas obras que eles estavam comprometidos, como o realismo de questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns autores. De modo geral, o contexto histórico teve também bastante importância quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, a Revolução de 1930, a Revolução Constitucionalista de 1932, a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Algumas características que foram bastante importantes durante a segunda fase, que foram marcadas, foi o nacionalismo e o regionalismo, os versos livres, a análise da realidade cultural, econômica e social, o destaque da cultura brasileira, a inspiração no romantismo e no realismo, a linguagem regional e coloquial, os temas cotidianos, as ideias baseadas na psicanálise. Um dos principais autores da segunda fase foi Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles. Também a segunda fase foi marcada pela prosa de 30. A prosa de 30, ela teve um foco de um romance regionalista e urbano. Como eles estavam vivenciando vários problemas, eles estavam passando por várias situações, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, esses atores eles começaram a se aproximar da linguagem regional. Então eles mostraram a realidade em que eles estavam vivenciando, mostraram os conflitos, mostraram os diversos locais do país que estavam sendo afetados, como no campo, na cidade. E um dos principais autores da prosa de 30 foi José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel Queiroz e José Lins do Rego. Também foi marcado pela segunda fase a poesia de 30. E essa poesia, ela representa um conjunto de obras poéticas que foram produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista. Os principais autores que foram marcados pela prosa de 30 foram Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge Lima e Vinícius de Moraes. Eu me chamo Rafael Pantoja, sou da turma 311. Eu fiquei com a autora Raquel de Queiroz. Eu vou falar um pouco da sua obra, que se chama O 15. Eu vou fazer um resumo da obra e também falar um trecho dela. Na obra ela diz assim, que Chico Bento vivia com sua esposa Cordulina e seus 3 filhos na fazenda de Dona Maroca, que ficava em Quixadas. Ele era vaqueiro e o sustento vinha todo da terra. Só que, com o problema da seca cada vez mais assolava aquela região onde vivia ele e sua família. É, com tudo isso acontecendo, eles são obrigados a migrar para a capital do Ceará, que fica na Fortaleza. Como ele estava desempregado e em busca de condições mais dignas, ele e sua família eles vão a pé de Quixadas a Fortaleza, porque não tinham o dinheiro da passagem. Grande parte da obra relata as dificuldades, desde a fome, a sede, que passaram durante esse trajeto dele de Quixadas a Fortaleza. Numa das passagens, ele e sua família encontram outro grupo de retirantes, saciando a fome com carcaça de um gado
Eles ficam comovidos com aquela cena e acabam dividindo o pouco de comida que levavam, que no caso foi rapadura e farinha. Eles dividiram isso com os novos amigos dele, com aquelas novas pessoas que eles acabaram conhecendo. Mais adiante, é, o Chico Bento ele acaba matando uma cabra. Só que o dono do animal ele fica enfurecido, ele fica com muita raiva. Mesmo ele ouvindo a história triste de Chico Bento em busca de alimento para ele e sua família, o dono do animal ele deixa somente as vísceras para alimentá-lo, o Chico Bento no caso e sua família. Diante de tudo aquilo que acontecendo, diante de tanta fome, um dos seus filhos, que se chamava Josias, ele acaba comendo uma raiz de mandioca cru. Só que a raiz de mandioca cru ela tem veneno e isso é o que causa a sua morte. E ele então, se Josias, filho do casal, ele acaba morrendo. Eu vou citar um trecho que fala sobre a morte de Josias. É, Lá se tinha ficado Josias, na sua cova à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados, feito pelo pai. Ficou em paz, não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente, para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Esse é um trecho que fala sobre a morte de seu filho, que nesse trecho ele diz que, tipo, ele tenta dizer que foi bom, não bom, mas como eu posso dizer, pelo menos o filho dele não vai mais ter que ficar chorando com fome, ter que estar passando por certas situações desagradáveis. Além disso tudo que aconteceu, o filho mais velho, que se chama Pedro, ele acaba se juntando a outro bando de retirantes e o casal não vê mais. Vale a pena ressaltar também nessa obra que a Raquel fala, ela que a Raquel ela se muda para o Rio de Janeiro com o intuito de fugir da seca. Lá onde eles viviam era muito seco e isso acabava trazendo vários problemas. Eu vou falar os personagens que foram citados nesse resumo que eu fiz. Que Chico Bento era o vaqueiro, a Cordulina era a mulher de Chico Bento, Josias era o filho de Chico Bento e Cordulina, o Pedro era o filho mais velho de Chico Bento e Cordulina. É, Também tinha a Mocinha, irmã de Cordulina, cunhada de Chico Bento. Tinha Luiz Bezerra, compadre de Chico Bento e Cordulina. Mas eu citei só os que eu contei nesse pequeno resumo que eu fiz sobre a obra de Raquel de Queiroz. Esse foi o meu pequeno resumo. E é isso. Oi, professor. Meu nome é Beatriz Barbosa, eu sou da turma 311 e eu vou falar sobre Jorge Amado. Jorge Amado nasceu dia 10 de agosto de 1912 e ele morreu no dia 6 de agosto de 2001. Jorge foi um escritor brasileiro, um dos maiores representantes da ficção regionalista que marcou o segundo tempo modernista. Sua obra ela é baseada na exposição e análise realista dos cenários rurais e urbanos da Bahia. O velório de Jorge ele foi realizado no Palácio da Aclamação em Salvador e foi cremado. E as suas cinzas elas foram colocadas no pé de uma mangueira na sua casa na Bahia. As obras do escritor elas apresentam características da geração de 30 do modernismo brasileiro, como temática sociopolítica e o neorregionalismo. Eu acho que é assim. Seus livros, eles fizeram muito sucesso e algumas das dos seus livros fizeram muito sucesso e alguns deles foram adaptados para o teatro, para o cinema e a televisão. Dentre as suas principais obras se destaca muito o livro de Capitães de Areia, que foi escrito em 1937. Ele relata o cotidiano de um grupo de meninos, de crianças, de rua,
que procura mostrar não apenas os assaltos e as atitudes violentas da sua vida bestializada, mas também as expressões e os pensamentos ingênuos comuns de qualquer criança. Foi o que eu entendi sobre Jorge Amado. Meu nome é Bruno Daniele e eu faço parte da turma 311. Irei falar sobre José Lins do Rego. Nascido em 3 de junho de 1901, além de escrever romances e crônicas, também trabalhou como promotor, fiscal e secretário-geral. José Lins fazia parte da geração de 1930 do modernismo brasileiro. Seus romances têm caráter memorialista e alguns deles narram a decadência do arcaico sistema de produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Sua narrativa expõe um sistema patriarcal, caracterizado pelo autoritarismo e pela violência. Nos livros pertencentes ao chamado ciclo da cana-de-açúcar, ficam evidentes as relações de trabalhos abusivos pós a abolição da escravatura. E esse ciclo começa com o romance Menino de Engenho, publicado em 1932, e termina com o romance Fogo Morto, de 1943, que completa a narração do ciclo de decadência. Menino de Engenho foi o primeiro livro de José Lins, que ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha. Eu irei ler um trecho dele. Era um menino triste, gostava de saltar com meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques por toda parte, mas, no fundo, era um menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo e solitário anadava por debaixo das árvores da horta, ouvindo sozinho a cantoria dos pássaros. Pensava então naquilo que junto de gente eu não podia pensar. Já estava no engenho há mais de 4 anos. Mudara muito desde que viera de Recife. Para o ano, diziam, iria para o colégio. E o que seria esse colégio? Os meus primos contavam tanta coisa de lá, de um diretor medonho, de bancas, de castigos, de recreio, de exercícios militares, que me deixavam mesmo contar de ir com eles. Mas o engenho tinha tudo para mim. Tia Maria tomava conta de mim como se fosse mãe. E a lembrança de minha mãe enchia os meus retiros de cinza. Por que morrera ela? E de meu pai, por que não me davam notícias? Quando perguntava por ele, afirmavam que estavam doentes no hospital, e o hospital ia ficando assim, um lugar de onde não se voltava mais. Via gente do engenho que ia para lá, com carta do meu avô, não retornar nunca. E as negras, quando falavam do hospital, mudavam a voz. Foi para o hospital, queria dizer que foi morrer. O autor escreveu esse romance com o objetivo de relatar a vida de seu avô, José Paulino, que era uma das figuras mais representativas de um senhor de engenho, além de recordar suas experiências de infância. O livro também retrata de forma genial o cenário em que a escravidão já havia terminado. Contudo, o respeito, a servidão e o cuidado entre o senhor de engenho e escravos ainda existia. Essas relações de efetividade entre os meninos, a sexualidade das negras, as secas e as incêndias são retratadas com a pureza de um menino. A questão social típica de um romance de 1930 é evidenciada nas condições precárias de vida dos trabalhadores rurais, sob regime semi-escravista. Basicamente, as narrativas traçam perfis de autoritarismo e subordinação, expondo privilégios e injustiças sociais que determinam a dinâmica da vida do Nordeste no início do século XX e mostram uma transição de um país agrário e conservador para um Brasil moderno e industrializado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio de Souza Conceição. Sou aluno do 3º ano do médio do Centro de Estudo Júlio Verne e falarei um pouquinho sobre a obra Vidas Secas e sobre seu autor, Graciliano Ramos, baseado no livro Ligado na Obra, produzido pela editora FTD. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o autor, beleza? Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrangulo, uma pequena cidade no interior de Alagoas, sendo primogênito de 16 irmãos. Viveu parte de sua vida em Maceió, onde realizou seus estudos, e no Rio de Janeiro, onde atuou como jornalista.
Em 1927, foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios em Alagoas, mas renunciou ao cargo para ser diretor da imprensa oficial. Mais tarde, foi diretor da Instrução Pública do Estado. Participou do movimento modernista regionalista, com forte influência de Machado de Assis. Na maior parte dos seus romances, aparecem figuras marginais do sertão brasileiro, bem como uma forte crítica social. Suas ideias em certa época foram consideradas subversivas, e o escritor acabou sendo preso entre março de 1936 e janeiro de 1937. Suas principais obras foram Caetés, São Bernardo, Angústia, Infância, Insônia, Memórias do Cárcere, Viagem e Vidas Secas, que tratarei hoje. Neste romance, o autor narra a situação de uma família sertaneja, que vive em estado de carência extrema, em algum lugar indefinido entre a vida e a morte na seca do sertão. Os personagens que compõem a obra em sua maioria são Fabiano, o pai da família, que trabalha como vaqueiro e domina mal a linguagem. Sim, a Vitória, que é a mãe da família, mulher forte que sonha em ter uma cama de couro para dormir. O menino mais velho, que se preocupa muito com questões relacionadas à linguagem, e o menino mais novo, que se inspira muito em seu pai, Fabiano. Também contamos com Baleia, a cadela da família, muito querida por todos. Vale lembrar que, durante a obra, o nome dos filhos nunca é mencionado. Além deles, há os personagens secundários que surgem em apenas alguns momentos da história, como o patrão de Fabiano, o soldado amarelo, seu Inácio e dentre outros. Agora, eu vou contar um pouquinho sobre como a obra se passa. No primeiro capítulo, Mudança, o autor retrata o sofrimento da família ao não encontrarem água, comida ou abrigo em sua longa caminhada. Logo, desperta a esperança no grupo que busca por sombras de Juazeiro. Enfim, encontra uma fazenda abandonada. Decidem se apossar daquelas terras e mais tarde, o dono, dito como o novo patrão de Fabiano, que primeiro o expulsa dali, depois o contrata para ser o novo vaqueiro daquelas terras. Mais tarde na obra, Fabiano vai à feira da cidade para comprar mantimentos solicitados por Sinha Vitória. Porém, o episódio acaba mal, pois Fabiano usou dinheiro para apostas e bebidas, e ainda por cima teve um desentendimento com o soldado amarelo, que tinha certa autoridade no local, que manda prender Fabiano. Essa experiência abala muito o personagem, a injustiça como ocorre e o fato de não ter conseguido se explicar o atormentam. Mais tarde, Fabiano tem outro encontro inesperado com o soldado, que dessa vez numa vereda no matagal parecia indefeso. Fabiano tem duas oportunidades em frente, uma de se vingar do soldado, que acaba optando por não o fazer, e outra de entrar para o cangaço, porém pensou que essa decisão seria egoísta, e não fez porque pensava muito em sua família. Depois do capítulo sobre a cadeia, tem-se sim a Vitória, que conta um pouco sobre a personagem. Está aborrecida, pois Fabiano a ofendeu quando conversavam sobre a possibilidade de obterem uma cama de couro. A comparou a um papagaio quando disse que usava seus sapatos de verniz somente em dias de festa. Isso recorda a personagem de quando em meia seca do sertão tiveram que sacrificar o papagaio da família para se alimentarem dele. A obra em seguinte conta um pouco sobre o menino mais novo, que assiste ao trabalho do pai e almeja crescer e ser como ele. Já o menino mais velho demonstra interesse pela linguagem e questiona por que a palavra inferno, tão bonita como é, seria designada para algo ruim. A história segue com um capítulo Inverno, que agora conta a ameaça oposta à seca, o frio e a inundação. Uma festa de Natal na cidade caracteriza o capítulo. Enfim, chega-se ao triste capítulo em que a cachorra-baleia é sacrificada. Estava doente, e Fabiano tem o medo de que a doença passe para os filhos. O ponto de vista nesse momento é da cachorra, que era considerada uma pessoa na família. Olha, essa parte é bem triste, eu lembro que eu chorei quando eu li o livro. Após esse momento de infelicidade, podemos notar que Fabiano é sempre roubado pelo patrão, porém nada pode fazer, pois não se considera apto a contestar o dinheiro do chefe, e se revolta. O capítulo O Mundo Coberto de Penas é caracterizado pela angústia de Fabiano, que vem à tona em sua mente, que fica aborrecido e pensa em se vingar de elementos que entristecem. Logo adiante, sofre ainda mais ao ver que as aves anunciam a chegada da seca. O romance termina com Fuga, que encerra o ciclo que o primeiro capítulo começou, almejando a direção da cidade para que os filhos frequentem a escola, seu destino ainda incerto e desconhecido. Agora, falando brevemente sobre o contexto histórico, Graciliano Ramos foi preso em 1937 sob acusações vagas de defender ideologias comunistas. Na década de 30, o mundo passava por uma grave crise financeira. No Brasil, iniciava-se uma caça aos comunistas que levaria muitos artistas à prisão. Já era um escritor reconhecido, com 3 obras publicadas. Ao sair da prisão, procurou serviço como jornalista. O editor lhe ofereceu a oportunidade de trabalhar com um texto curto. Escreveu então um conto chamado Baleia, que hoje é o 9º capítulo de Vidas Secas. Com o sucesso da publicação, Graciliano escreveu então um conto para cada membro daquela família, o pai, a mãe e os 2 filhos, que totalizam hoje o livro inteiro, Vidas Secas. Bom, esse meu áudio aqui vai chegando ao fim, e eu espero que quem tenha escutado até o fim tenha gostado, e até mais.